Olá a todos, eu sou o Matheus, bem-vindos ao meu canal pessoal, onde eu quero registrar minhas ideias e pensamentos, falar sobre coisas do meu interesse. E, bom, algo que chamou minha atenção nos últimos dias foi um episódio do Flow, bem antigo na verdade, onde estavam na mesa sentado conversando o Sérgio Sacani. Ele é um divulgador científico formado em geofísica, mestre em engenharia do petróleo, doutor em geociência, também conhecido popularmente como o Gordão dos Foguetes. E Rodrigo Silva, um arqueólogo, teólogo, professor e apresentador. Bom, a parte que mais me chamou a atenção nessa conversa foi quando o Rodrigo fala sobre design inteligente. Ele é criacionista, ou seja, ele acredita que Deus criou os animais, e ele disse que acredita numa microevolução. Bom, eu achei surpreendente um criacionista falar que acredita em evolução, porque, né, são coisas convergentes uma da outra, mas eu quero reagir aqui a algumas partes que eu considero importantes para esse vídeo, e eu vou parando um pouco ao longo do vídeo para poder ir comentando em cima sobre pontos que eu acho interessante. Então vamos lá. Eu acredito em algo que é considerado uma heresia no mundo acadêmico. A microevolução. O que eu chamo de micro... Vou falar, mas eu sei que o pessoal no chat vai dar muito hater aí, tá falando besteira, dele, mas olha bem. O que eu duvido? Não, o que eu duvido da macroevolução, que o Pithecanthropus erectus virou o Homo sapiens, ou que o pássaro, o peixe virou pássaro, o réptil virou... Esse salto... Eu sou incrédulo em relação a ele. Essa evolução, que chama de macroevolução. Isso basicamente porque... Bom, aqui ele fala que não acredita em macroevolução. Ele dá o exemplo de linhagens, né, de seres humanos. Ele cita o Pithecanthropus erectus, que vira um Homo sapiens. Essa parte aqui eu acho que ele se confundiu um pouco, porque se você pegar um crânio de um Pithecanthropus, dá pra ver que é muito parecido com o crânio de um Homo sapiens, e não acho que foi isso que ele quis dizer. Eu acredito que ele quis dizer que não acredita nessa imagem que eu tô deixando aqui na tela, que é o macaquinho virando um homem, que acaba virando um Homo sapiens. E a parte que ele fala também de peixe, virar pássaro, e réptil e lá, que a gente sabe que não é bem assim. Não é como se um dia um peixe tivesse criado asa e saído voando. A gente sabe que evolução é algo muito mais regular, gradual, vai acontecendo aos poucos, vai acontecendo com o tempo. Isso leva milhares de anos, mas eu não vou falar muito sobre isso agora, porque eu vou falar um pouco mais pra frente. Vamos seguir o vídeo aqui. Porque tu acredita que o universo é jovem. Não. Esse é outro ponto que eu pedi do Big Bang para falar. Daqui a pouquinho. Vamos falar do Big Bang daqui a pouco. Eu até já não articulei com o Sérgio, mas lá embaixo a gente conversou sobre isso. Agora, a microevolução, eu acredito nela porque eu, Rodrigo, particularmente, também não é minha área, viu, Sérgio? Mas mesmo sendo minha área, a gente lê sobre a coisa, a gente estuda. Pô, meu irmão, se eu fosse falar só do que é minha área, fudeu, né? Exatamente. Aquela macroevolução, eu nutro severas incredulidades em relação a ela. Uhum. Você entendeu? Eu não vejo base. O elo perdido. E não sou só eu tenho uma gama de cara ateu, agnóstico, que fala assim, Darwin não tá certo. O cara não é crente, nem nada. Então, com essa macroevolução, realmente, eu sou cético. Aquela linha evolutiva lá, desde o Homo ergaster, até chegar o Homo sapiens sapiens, eu sou incrédulo àquilo. Agora, a microevolução, que o Sérgio chamou de adaptação, essa eu assino embaixo e reconheço firma. O que é a microevolução? Já que eu creio na criação, eu acredito que Deus criou, originalmente, um casal, eu não sou biólogo, lupus caninos, eu não sei o nome que dá. E desse casal antigo, primitivo, de lupus caninos, saiu a raposa, o cachorro, o chihuahua, o doberman, eu não sei quais são os do grupo caninos, todos os filos caninos. Do grupo Felix Leo, saiu todos os tipos, a chitara, o leão e tal. E por adaptação, eles foram modificando genotipo e fenotipo, e foram modificando. Por uma questão biológica que eu não sei explicar, uma espécie acabou não podendo mais procriar com a outra espécie, e aí foi tornando aquele filo mais independente ainda, e lá na base da linha genealógica, o mesmo ancestral do leão é o mesmo ancestral da chitara, é o mesmo ancestral
do gatinho siamês que está lá na sua casa. Isso, para mim, é adaptação, a mudança genética. Como todos nós, seres humanos, somos iguais, somos da mesma raça. Então, aqui o que ele diz, ele acredita que um casal de lupus caninos, eu acredito que ele devia estar falando da linhagem dos lobos cinzentos, que são canis lupus, na verdade, dá origem a todos os outros filos, cachorros, raposas, etc., coiotes. E ele diz a mesma coisa sobre o grupo dos felinos, que esse ancestral primitivo de felinos daria origem aos leões, às onças, tigres. E bom, o que ele fez aqui foi exatamente explicar como a evolução funciona. A evolução é exatamente essa adaptação que ele diz. E é muito normal a gente achar estranho que um hipopótamo iria virar, né? Não necessariamente virar, porque ele não vira, a evolução não é uma escada onde precisa sumir uma espécie para nascer outra. Na verdade, ele se adapta. Mas, enfim, um hipopótamo seria um ancestral em comum de uma baleia. Eu vou deixar essa imagem aqui que eu peguei no Facebook do canal do Pirula, onde ele mostra todos os fósseis intermediários como ancestrais incomuns e como gradualmente o hipopótamo foi chegando cada vez mais e se parecendo cada vez mais com a baleia. O ponto-chave para a gente conseguir compreender a evolução é entender que o planeta está aqui há muito tempo. A vida está aqui há muito tempo. Eu estou falando de milhões e milhões de anos. Então, essas adaptações que ele mesmo acredita que aconteceu com os lobos, aconteceram com diversas linhagens, só que muito gradualmente. Chega um ponto que tiveram tantas dessas pequenas adaptações que o bicho fica irreconhecível. Vira literalmente outra espécie, outro filo, e é exatamente isso que a evolução diz. Fica tão diferente um bicho do outro que realmente é muito difícil acreditar que eles são muito mais próximos um dos outros do que a gente realmente acha. Por isso que eu acho que a pergunta do Igor é muito inteligente. Ele pergunta para o Rodrigo se ele acha que o planeta é muito recente. Porque para ele acreditar só nessa pequena parte da evolução, mostra pra gente que tem uma pequena falta de noção de tempo e o quão antigo a vida na Terra é. Mas então deixa eu parar de falar um pouco e deixa eu explicar um pouco mais na prática como isso funciona. Vamos lá, esse primeiro lobo, podemos dizer assim, não era exatamente um lobo cinzento como ele diz no vídeo. Mas é lógico, não é tão legal a gente ficar aqui se apegando a esses pequenos nomes, porque o cara tá ao vivo, com câmeras, como ele mesmo disse, não é a área dele, então não é legal a gente tentar descredibilizar o cara por ele errar nome de filos, nome de grupos, porque, pô, o cara tá ao vivo ali, é natural que ele cometa algum erro ou outro. Esse primeiro lobo primitivo, que é o jeito que ele se refere, provavelmente ele tá falando do Elcion. Eu não sei se é exatamente essa pronúncia, me corrija se eu estiver errado. Mas essa ilustração aqui, que eu tô deixando na tela para vocês, ela por si só mostra que o que ele acredita é muito mais antigo do que realmente ele pensa, né? É interessante ressaltar também aqui na imagem que em 2014 essa ideia de que os cachorros viriam dos lobos se mostrou errada. E que na verdade os canis familiares, que são a linhagem de cachorros, né? Compartilham um ancestral comum com os canis lupus, que é inclusive o lobo que ele cita no vídeo. Mas o ponto é, quando a gente pega essa linha aqui, que ele falou que acredita, e a gente estica ela um pouco mais, e é interessante ele ter citado tanto a linhagem dos Canidae e dos Felidae, porque eles possuem sim um ancestral em comum, como dá pra ver aqui nessa imagem. Mas então pensa, vamos aumentar, vamos esticar essa corda. Vamos supor que em vez de Deus ter criado o lobo e o felino, ele criou esse primeiro ancestral que está na imagem, que é o primeiro que deu origem à ordem dos carnívora, que não significa só porque eles são carnívoros. Existiam outros mamíferos, outras espécies carnívoras, né? Crocodilos, enfim, existiam várias outras espécies, mas essa ordem, né, que chama carnívora. Esse primeiro ancestral, eu vou deixar aqui alguns fósseis, fotos de antropólogos que provavelmente fizeram a reconstrução dele, era um Miacis palvivurus.
Ele tem essa cara aí, né, de esquilo, meio gato. E ele teria dado origem a essas outras duas subordens, uma chamada Caniformia e a outra chamada Feliformia. E bom, dentro da subordem Caniformia, eu tô deixando mais uma vez a imagem, eu quero deixar esse vídeo bem ilustrativo. Tem várias outras famílias, como os Canidae, que são cães, lobos, raposas, coiotes. Os Ursidae, que são ursos em geral, panda, sei lá, pardo, enfim, polar. Também tem a família dos Pinnipédias, que são de focas, leões marinhos e morsas. E, claro, tem várias outras famílias que eu não vou ficar aqui me estendendo, porque não entram muito bem nessa discussão, mas sempre vale a pena vocês procurarem fósseis intermediários, porque sempre tem. Se você pegar... Claro, é natural que a gente não tenha encontrado todas. Tem bichos que são mais raros que outros. Não é tão fácil assim encontrar. A gente precisa cavucar muito, né? Digamos assim. Tem muita estudo acontecendo ainda. Provavelmente teriam vários outros fósseis intermediários que vão aparecer por aí. Mas se você procurar, você vai achar bastante entre os Canidia, entre os Ursidia. Então, assim, fóssil intermediário não falta. É só pesquisar um pouco. E, como eu tinha falado, a subordem dos Feliformia, que inclui as famílias dos Felidae, que são os gatos, tigres, enfim, exatamente o que ele cita, que para ele, então, teria começado ali, o primeiro ancestral teria começado onde começa uma família. Além da família do Felidae, tem a Hienadia, que são das hienas, Herpertidae, que são dos mangustos, e Viverridae, que são das civetas e genetas. Lembrando, não é minha área também, não é minha área de especialização, então provavelmente eu posso estar falando alguma das linhagens ou famílias erradas, eu peço perdão, mas eu vou errar a pronúncia, mas vocês entenderam o conceito. São exatamente essas. Mas bem, o que exatamente eu quero mostrar com esse vídeo? A macroevolução, que ele não acredita, é nada mais, nada menos do que a microevolução que ele acredita. A única diferença é que ela está sendo vista um pouco mais de longe. Isso é muito gradual e demanda muito tempo. Não foi simplesmente um peixe que um dia criou asas e saiu voando. Nós estamos falando aqui de milhões de anos. Milhões de anos. Pensa na época de Jesus. O quão distante foi quando Jesus nasceu. E mesmo assim, a gente está falando de só 2.000 anos atrás. 2.000 anos. Os mamíferos do gênero Miacis, que eu citei aqui, que era o ancestral comum dos carnívoras, a gente está falando de 56 milhões de anos. Ou seja, é muito antigo. Os Miacis, pelo menos, são os mais antigos que eu consegui encontrar, mas, como eu disse, a evolução é tão gradual que é muito difícil saber quando uma espécie um pouco diferentinha virou outra, porque é muito gradual, é muito difícil distinguir quando uma espécie vira outra, quando muda exatamente, porque, como eu disse, fósseis intermediários existem e é muito gradual e é muito difícil, às vezes, notar a diferença até um certo ponto, mas quando você pega o ponto inicial até o ponto final, você vê a enorme diferença que faz. É como você ir na academia, você começa gordo, começa, né, com um corpo que você não quer, e dia após dia vai melhorando um pouquinho. Quando você pega de ontem para hoje, você não vê a diferença. Mas quando você pega do primeiro dia até o último dia, você vê o tanto que muda. O que eu tô querendo dizer é que o bicho tem 54 milhões de anos. Imagina se a cada 2.000 anos acontecesse uma dessas pequenas adaptações que o Rodrigo fala. Só uma. A gente tá falando aqui de mais de 25 mil dessas pequenas adaptações, que acabam se tornando uma grande adaptação. E, logicamente, em um momento, você vai olhar para um bicho, para outro, eles vão estar tão diferentes que você vai falar, não, é impossível ser o mesmo bicho. E é assim que acontece. E é por isso que hoje a gente tem uma diversidade tão rica e tão bonita de espécies e animais no nosso planeta. Parafraseando aqui o Pirula, que é uma das minhas inspirações para começar esse canal e fazer esse vídeo, é exatamente isso o que a gente esperaria da evolução se ela fosse verdade.
porque ela é. Mas bom, eu queria ter feito esse vídeo bem mais completo, mostrando linhagem por linhagem, mostrando quão gradual foi toda essa evolução, mas o vídeo já tá muito longo e sei que se eu continuar falando aqui, daqui a pouco ninguém mais vai estar escutando. Provavelmente ninguém mais está escutando e provavelmente ninguém vai escutar. Isso aqui é simplesmente para daqui a 20 anos eu poder voltar e me ver falando e, tipo assim, talvez ensinar para os meus filhos como funciona a evolução. Sei lá, eu tô com preguiça e falo assim, filho, vai lá, vê esse vídeo do papai aqui que ele fez. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se alguém assistiu, não importa, deixa o like ou não. Não sei se eu estou falando com alguém, eu sei que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô muito feliz. Obrigado a todos e tchau.